abri a Amazing School há 4 anos, porque eu acredito muito na educação bilíngue e porque eu acho que hoje o inglês não é mais um diferencial. É o mínimo que hoje a gente tem que ter, são 2 línguas, é o português e o inglês no mínimo. O profissional bilíngue, ele tem que ter não só a formação em pedagogia, que é o mínimo de formação para um professor, hoje no Brasil, tem que ter a pedagogia, mas ele tem que ter também ou letras, ou então um diploma, um certificado de uma instituição da língua inglesa, tá? A maior dificuldade é ter a língua inglesa, porque a gente tem excelentes profissionais com formação em pedagogia, mas que não tem essa segunda língua. Então, assim, é um profissional bem difícil de se encontrar. E o profissional que é muito bom em inglês, muitas vezes não tem a pedagogia, tá? Então é bem complicado da gente encontrar um professor que que seja bilíngue. Para a gente recrutar um professor, primeiro é a análise de currículo. Então a gente analisa a formação dele, os cursos extracurriculares que ele tem, se ele tem a formação na língua inglesa, se ele teve vivência no exterior, que também conta bastante. Depois dessa primeira análise, a gente marca uma entrevista. Esse profissional ele vai fazer a entrevista tanto na língua inglesa como na língua portuguesa, tá? Depois dessa entrevista, ele responde um questionário na língua inglesa e ele produz um texto na língua inglesa, justamente para a gente ver a questão não só da fluência, mas também da escrita, da parte gramatical desse professor, tá? Normalmente, depois desse primeiro momento, se ele passa nessa primeira seleção, ele é chamado novamente para uma nova entrevista, né, que a gente chama, além da coordenadora, diretora, enfim. Ele passa por uma nova entrevista para que ele dê uma aula, enfim, para que ele demonstre o conhecimento dele numa situação de sala de aula. A primeira coisa, para você lecionar, você tem que gostar de lecionar. Então, assim, primeiro que não é uma profissão fácil, pelo contrário, é uma profissão muito difícil. Porque você passar o seu conhecimento, entre aspas, para o outro, é muito complicado. E você conseguir receber o conhecimento deste outro também é muito complicado. Então ele tem que ser um profissional que ele esteja aberto para dar e receber. Primeira coisa. Isso é o principal. Porque não adianta você ser uma pessoa rígida, truncada, que não tem essa... eu falo que a relação interpessoal, intrapessoal, não adianta, ele tem que ter isso, esse é o princípio básico, tá? Segundo, que hoje a educação evoluiu muito, então assim, evoluiu em todos os sentidos, não só na parte de relacionamento, mas na parte de conhecimento, na parte de tecnologia, e um professor que também não está preparado, ele também não consegue, ele tem que ser criativo para dar uma aula, ele tem que trazer recursos para uma aula, porque hoje uma criança de 2 anos tem acesso a um iPad, uma criança de 2 anos tem acesso a um celular, tem acesso a aplicativos, a jogos, que são muito divertidos, coloridos, rápidos. Então, um professor que não tem essa rapidez, essa criatividade, que não dê uma aula gostosa, ele não consegue trabalhar com esse aluno. A gente não deve parar de estudar nunca. Conhecimento nunca é demais. Então, assim, tem uma série de cursos, tem cursos gratuitos hoje que são oferecidos por várias instituições. Quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente correr atrás, melhor. E a gente tem sempre que estar aberto a receber o que o outro tem para dar para gente, principalmente o aluno. A gente só consegue ensinar se a gente sabe aprender. Acesse ou ache o curso, procure o melhor rumo para a sua carreira e encontre conteúdo inteligente sobre educação.